Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo as diretrizes para um Estatuto da Juventude e sua necessidade. A nossa entrevistada é a juíza Valéria da Silva Rodrigues, que é titular da Vara Infracional da Infância e Juventude de Belo Horizonte. Doutora Valéria, só falava então, terminamos o bloco passado na questão da maioridade penal, um assunto bastante polêmico. Como é que a senhora avalia isso? A senhora acha que estamos na hora de discutir esse assunto também? O Estatuto deve abordar essa questão? Acho que o Estatuto precisa abordar várias questões, né? São 21 anos de existência que já dá para você fazer um balanço do que está bom, o que deve continuar e o que deve ser modificado. Me perdoem os radicais defensores, né, do Estatuto, ele é brilhante, ele é maravilhoso. Como lei, eu acho que há 20 anos atrás foi um avanço do Brasil muito grande na mudança do tratamento da criança e adolescente. Antes do Estatuto, no Código de Menores, a criança e o adolescente eram tratados como objetos. Eles não tinham direitos, não tinham deveres, não eram considerados como seres humanos, sujeitos. O Estatuto veio aí para avançar, reconhecer eles como cidadãos, como pessoas que têm direitos, têm deveres. Ponto. Mas precisa ser revista alguns artigos, alguns posicionamentos do Estatuto. O primeiro é o critério, sim, da maioridade. Eu refiz meus posicionamentos na seguinte visão. O que se baseou para fixar em 18 anos? O nosso Código do Império era de 7 anos a responsabilidade penal. Depois passou para 14 anos. Chegou aos seus 18 anos. Então, houve critérios, né, que o legislador se baseou para fixar. Hoje, na minha visão, o critério que eles chamam biopsicológico, um adolescente hoje de 16 anos, ele se desenvolve da mesma forma que um de 18 anos atrás. Hoje, com toda a estrutura que nós temos de informação, de alimentação, de educação, sim, todos os critérios. Hoje, um rapaz de 16 anos equivale para mim a um de 18, de 20 anos atrás. Mesmo do ponto de vista psicossocial? Biopsicológico. Tanto fisicamente como psicologicamente, o amadurecimento dele. Então, eu não vejo sobre o critério legal, técnico, que o legislador se baseou, acarretar essa mudança para os 16. O que me preocupa e que eu levo esse questionamento à população é por que querem reduzir? Acham que a criminalidade no Brasil vai diminuir por causa disso? Não. Nós não temos um sistema penitenciário no Brasil pronto para acolher essa faixa etária. E aí nós vamos estar aumentando a nossa criminalidade. Então a discussão não é o jovem em si. Na verdade, discutir realmente a questão da execução penal, da criminalidade no país. Porque eu acho que, como você falou, o Brasil leva a sério nossos jovens. A questão não é levar a sério. Eu acho que aqueles profissionais que atuam nessa área, que têm um poder de decisão, primeiro, vamos repensar a execução penal. Enquanto os presídios continuarem sendo depósitos humanos, eles ficam ali jogados, são sujeiras que são jogadas ali dentro, onde a sociedade não se preocupa com o que acontece lá. Você acha que colocando um adolescente de 16 anos, de 18, de 20, vai resolver o problema? Eu não acho que vá. Então, justificar a redução da maioridade por causa da criminalidade é isso que me revolta. Eu acho isso uma coisa hipócrita, a falar que hoje a delinquência infanto-juvenil está porque o Estatuto é coberta. Não é isso, porque há uma responsabilização deles, sim. Agora, vamos aumentar para 16 anos a maioridade penal? Concordo plenamente. Tecnicamente, eles têm condições de responder penalmente pelo ato deles. Mas antes, vamos ter vergonha e reformar todo o nosso sistema penitenciário, porque ali é uma escola do crime, não é uma escola de ressocialização como deveria ser. E por onde você acha que passa essa reforma? Seriam mais presídios ou formas alternativas de presídios, de penas alternativas? Nós não precisamos de mais presídios, nós precisamos que haja um investimento pelo órgão que executa as penas, que é o executivo, de que naquele presídio haja técnicos, psicólogos, assistentes sociais, que toda a metodologia de reinserção do preso seja mudada.
Eu acho que o preso, como é um adolescente que está cumprindo internação, desde a hora que acorda até a hora que dorme, ele tem que ter atividade escolar, profissional. Ou seja, ali não é hotel, onde ele decide se ele vai trabalhar, se ele vai estudar. Não, tem que haver um disciplinamento lá de horário, de tudo, e de realmente recuperação daquele indivíduo. Então falta um comando, né, de quem executa a pena, no caso executivo. Investir nisso. Eu acho que tem que ver um maior investimento na execução da pena. E não reduzindo a pena, como nossa lei de execução penal faz, de reduzir 1/3 da pena, que eu acho que vai resolver o problema da criminalidade. As penas têm que ser executadas, mas da forma que é previsto, reinserção, tanto familiar como social. Endurecimento no caso de penas de crimes mais graves. Isso aí já é um modo de eu pensar que Mas, eu sou contra uma série de redução de pena, e eu sou contra isso porque tudo. Considerar também a redução da pena seria uma forma de endurecer o combate à criminalidade, na medida que o crime organizado está recorrendo aos mais jovens, aos menores, para executar aquelas tarefas de linha de frente. Ou seja, se reduzir para 16 anos, daqui a pouco eles vão buscar os meninos de 14 anos também. Vai voltar ao Código do Império de 7 até anos, os 7 até os 7 anos de idade, né? E eu acho que não é por aí. Eu acho que se essas políticas públicas, como você falou no início, as políticas de prevenção fossem implementadas como deveria ser, dando toda a assistência que a população precisa, aí sim, é por aí que a gente vai resolver o problema da criminalidade. Agora, discutir política pública ou Estatuto da Juventude não é tratar de meia entrada para espetáculos apenas ou transporte coletivo. Precisa pensar mais de maneira integral, né? E são políticas assistenciais e não ações assistencialistas, né? Como determinados programas do governo têm. Não, eu acho que eu não sou contra o Estado oferecer políticas assistenciais para os adolescentes e para as famílias deles, mas tem que haver uma contraprestação, porque essas políticas são feitas com dinheiro do contribuinte. Então, tem que haver para você uma responsabilização, uma contraprestação dessa pessoa que recebe esse benefício para ela continuar recebendo. Não pode ser uma coisa sem controle, assistencialista, como é no Brasil. A senhora se disse contra, ou falou da desnecessidade da instituição do Estatuto da Juventude, que já teríamos a nossa própria Constituição. Agora, a falta de uma orientação, de uma diretriz mais específica, não criaria falhas no sistema e levando naturalmente à judicialização de todo o processo? O país que hoje judicializa suas questões sociais não é por ausência de lei, na minha visão. É por pessoas que não executam as leis e que o cidadão vai buscar a justiça para ver se que seus direitos sejam cumpridos. Eu vejo dessa forma. Então, precisa que o nosso país, como qualquer outro país que está com as suas ações sendo judicializadas, rever o seu papel. Porque o judiciário tem que suprir uma coisa que é essencial ao ser humano, o direito à saúde, o direito à educação, o direito ao esporte. Ele tem que acionar o judiciário para aquele direito que está lá na Constituição ser exercido. É triste, eu fico muito triste em ver isso, porque eu acho que se nós estamos, né, segundo se propaga aí pela mídia, saindo do terceiro mundo, nós estamos, né, avançando em desenvolvimento econômico, cadê o desenvolvimento social? Muito bem. Doutora Valéria, eu vou fazer um novo intervalo. Eu gostaria que no próximo bloco a gente falasse um pouco mais sobre as políticas públicas que deveriam envolver essa discussão do Estatuto da Juventude. A gente volta em instantes.